Rádio Cantareira. 1964. Lembrar para que não mais aconteça. Olá, ouvinte da Rádio Comunitária Cantareira. Começa agora em FM 87,5 em radiocantareira.org e nas plataformas digitais a série 1964. Lembrar para que não mais aconteça. Sou a Elisângela Silva e este é o primeiro de 12 episódios de um projeto que tem como objetivo dialogar sobre o que aconteceu de fato no Brasil em 1964, ano em que se instalou em nosso país uma ditadura que durou mais de 2 décadas. Em cada programa, refletiremos sobre os impactos que o golpe militar de 1964 causou na democracia e na vida dos brasileiros e brasileiras, buscando fortalecer nossa democracia por meio do conhecimento. No programa de estreia, vamos destacar o ano mais longo da história brasileira, 1964. Apresentaremos os principais acontecimentos que contribuíram para a derrubada do governo de João Goulart. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Do mal será queimado a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Do mal será queimado a semente, o amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. Você ouviu recitar o juízo final de Nelson Cavaquinho. Ele exprime a angústia vivenciada pelos seus autores, com o momento em que o país vivia no auge da ditadura militar. Vamos começar nosso trajeto por esse período com João Goulart. O Jango, como era conhecido, assumiu a presidência em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros. Durante seu governo, anunciou as reformas de base, conjunto de propostas que incluiu a reforma eleitoral, reforma administrativa, reforma universitária, reforma agrária, entre outras. Documentos revelados pelo historiador Carlos Fico, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Washington, comprovam a participação direta dos Estados Unidos no golpe militar de 1964. Sexta-feira, 13 de março de 1964. Jango participa de um comício na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, defendendo as reformas de base. O ato, organizado por entidades sindicais, reúne entre 150 a 300 mil pessoas. O governo, que é também o povo e que também sou o povo perfeito, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. O descontentamento com as reformas de Jango contribuiu para o surgimento de campanhas contra o governo, com a adesão dos setores da sociedade civil, políticos, militares, entidades financiadas pelos Estados Unidos e os meios de comunicação, que espalharam desinformação sobre as reformas de base. Quinta-feira, 19 de março de 1964. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, organizada por setores contrários ao governo, reúne cerca de 500 mil pessoas na Praça da Sé, em São Paulo. Quarta-feira, 25 de março de 1964. No Rio de Janeiro, é deflagrada a Revolta dos Marinheiros, liderada por Cabo Anselmo, em favor de melhores condições de trabalho e contra a ordem de prisões vindas do alto comando da Marinha. Esse episódio desgasta ainda mais a relação do governo com essa ala das Forças Armadas. Mas como o restante da população viu e sentiu essa mobilização favorável e contrária às reformas de base? Se opor às medidas que favoreçam a vida da população é um gesto democrático?
Olá, sou Adão Alves dos Santos, eu moro na Vila Terezinha. Parte da história dessa vila passa pela história da minha família. Condução para cá inexistia, asfalto também não e a água vinha das minas, luz elétrica só anos depois. E é justamente esta luta por melhorias na vila que me leva à militância política, ou seja, não dá para separar uma coisa da outra. Amanhã de 1º de abril de 64, todas as rádios do Brasil tocavam só música instrumental. A Rádio Farroupilha, que informou que tinha acontecido um golpe de Estado e o impedimento do presidente Jean Goulart, que estava na China, entrar no Brasil. Eu trabalhava numa fábrica chamada Balmer QBS e um colega nosso, o Dorval, desapareceu e parou de trabalhar. Simplesmente sumiu, ano de 67. Eu soube que o Dorval tinha passado 4 meses sendo torturado todos os dias. Esse é o primeiro contato, ou seja, e talvez para a gente é aquilo que mais marca. O fato de eu ter procurado a família do Dorval me colocou no radar e me fez também tomar precauções para que eu não fosse uma das pessoas que passaria por que ele passou. Segunda-feira, 30 de março de 1964. Jango volta a defender as reformas de base em um evento com militares no Automóvel Clube. Essa atitude soa como uma afronta aos militares golpistas que iniciam a operação para tirá-lo do poder. Terça-feira, 31 de março de 1964, dia da queda de João Goulart. Militares mineiros, sob o comando do general Olímpio Mourão Filho, anunciam um levante partindo da cidade de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro para derrubar o governo. O forte de Copacabana foi tomado pelos golpistas. Aliados de Jango, como o deputado federal Leonel Brizola, tentaram organizar um movimento de resistência. O deputado por São Paulo, Rubens Paiva, fez um discurso na Rádio Nacional em favor do presidente da legalidade. Essa movimentação não foi suficiente para preservar a democracia. Quinta-feira, 2 de abril de 1964. Uma sessão no Congresso Nacional declara vaga a cadeira de presidente do Brasil. Ranieri Mazzilli, então presidente da Câmara dos Deputados, assumiu o poder interinamente com o aval dos militares golpistas. Essa troca no comando foi apoiada em uma mentira. O então presidente do Senado, Auro de Moura Andrade, foi avisado que João Goulart estava em Porto Alegre, mas mesmo assim declarou vaga a cadeira de presidente da República. Ameaçado de prisão, Jango se exilou no Uruguai. Estava consumado o golpe militar que fez o país mergulhar no período mais sombrio e repressor dos seus 524 anos. Quinta-feira, 9 de abril. A junta militar, formada pelos chefes das Forças Armadas, anunciou o ato institucional número 1. Com ele, o governo militar faria a reconstrução econômica, política e moral do país. Ele permitia cassar mandatos de deputados, suspender direitos políticos e acabar com o comunismo na administração pública. Sexta-feira, 10 de abril. Nomes como Leonel Brizola, Rubens Paiva, João Goulart, Jânio Quadros estavam na lista de 102 políticos cassados e com direitos políticos suspensos pelo regime militar. Assim, o Congresso Nacional ficou mais alinhado com o regime e elegeu o primeiro presidente militar, o general Humberto Castelo Branco, que ficou no poder até 1967. As consequências econômicas, políticas e sociais que se sucederam ao golpe de 1964 não acabaram após o fim do período militar. Um exemplo recente é o dia 8 de janeiro de 2023, em que prédios dos 3 poderes em Brasília foram atacados covardemente por pessoas alinhadas ao ex-presidente que não aceitaram os resultados das eleições presidenciais de 2022. 1964 já passou? E assim encerramos o primeiro episódio do projeto 1964. Lembrar para que não mais aconteça, que você ouve aqui na Rádio Comunitária Cantareira, em FM 87,5, em radiocantareira.org e nas plataformas digitais. Obrigada pela sua companhia. No próximo episódio vamos falar sobre os desaparecidos políticos e o cemitério de Perus. Até lá!
Sou Elisângela Silva e esse programa foi realizado com apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.